minuto começar a ver, beleza? Vocês estão aí? Estão aí, né? Todo mundo aí, beleza? Beleza. Então vamos lá. Isso aqui é uma live review de um membro da comunidade. É o John Tex. Mas qual que é o seu nome mesmo? É Vitor? José Vitor. José Vitor. É lá do Rio de Janeiro, capital mesmo? É, bem do centro aqui. Na verdade é Baixada Fluminense. Ah, Não sei tá. se a gente vai conhecer, mas é bem próximo aí. Centro do Rio. Ah, beleza. Então tá, lá na Twitch já tá lá. Então vamos começar a review aqui. É um torneio no ACR, né? Isso, a CR. Tá, é Vanilla, né? Vanilla. Beleza. Vamos fazer mais Vanilla aqui. O pessoal tá vendo minha tela já? É 6K garantido. Tá. Qual que é o buy? É 16,50. Tá, e você pegou que lugar? Terceiro. Terceiro, beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, vocês estão vendo aí minha tela, né? Tá vendo? Tá vendo? Beleza. Eu não sei se dá pra dar zoom, não sei se o pessoal tá vendo legal aí. Aqui é eu tô aqui, dá pra ver legal, mas talvez se desse pra dar um. Então, é que agora é que eu programei agora a Twitch lá pra pegar uma aba, né? Uma aba não, um jeito que eu cortei, tá? E lá na Twitch, depois quando na reprise lá no YouTube, vai estar bem grande a tela, tá? É porque eu tive que cortar aqui, mas na gravação vai ficar bem grande, beleza? Então vamos lá, foldou essa, vamos tentar ser o mais rápido possível aqui, tem que rolar o menos possível, o cara abrir o fold mesmo, não precisa foldar essas paradas aqui do começo da mesa, né, mão off, jamais. Esse 8 eu passei algumas mãos aqui, e pra dar uma olhada aqui, esse valete 8, você abre ele de alguma posição, tá com 16, mas você abre ele de alguma posição e torneio vanilla ainda? Eu acho que é do hijack ali, dependendo. Não sei Ah. se com 16, Mas dá. tá com uns 25, 30 eu já tô abrindo mais ou menos. Tá, mas. Mais pelo Ah, exploit mesmo, não. sei. Não, mas acho que 16 ainda tem a coluna do 8 abrindo, tá? Até 15 tem coluna do 8 abrindo, tá? Eu não vou puxar aqui agora porque eu acho que eu já puxei outro dia. E é porque é Vanilla, né? Então, tipo, Vanilla os caras não tem muito incentivo de pagar. Então você tá representando um range muito forte, né? Abrindo ali com 15, 16. Então tem esse open do hijack ainda com 15 blinds, tá? E qual posição ali? Hijack, né? Hijack mesmo. Hijack. Eu só não sei, eu não vou olhar. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, só rapidinho, só pra ver se vai entrar do MP2. Porque do MP2, com mais blinds, vai entrar o valete 8 do MP2. Eu vou rapidinho aqui, isso pra não atrapalhar ali. Eu puxei aqui pra outro lado aqui. Só vou pra dar uma olhada. É porque você não pode ficar muito tarde, você precisa sair pro jogo, entendeu? Eu não pode ficar muito tarde aqui. E assim, lógico, torneio Bout, né? Não vou nem comentar, mas torneio Bout jamais, porque os caras vão estar te cobrindo ali, né? Então. Quer ver? Eu colocar aqui 14 blinds, ó, só pra você ter uma noção. 14 blinds. Deixa eu foldar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu só vou falando pra vocês. Ó, 14 blinds do low jack, vamos ver. 14 blinds do low jack, já temos ali a coluna do 8, é o rei 8, então tipo, o resto tudo EV0, então coluna do 9 do hijack, tá? Com 14 blinds, mais do low jack, mais do hijack já entra. Agora, aí do hijack tá lá entrando puro lá, tá? Tá entrando puro o valete 8 lá. Um EV bem baixo, 0.01, mas tá lá, tá? Pode abrir, pra você não ficar tão parado. E aí se a gente colocar 17 lá no low jack, eu acho que já vai abrir, tá? Eu vou colocar aqui low jack 17. Olha lá, low jack tá a coluna do 8 inteira, tá? Com 17 blinds, só porque subiu 2 blinds já tá abrindo lá. Tá com EV0, mas entendeu? Pode pegar, sabe? Para não ficar parado na mesa, beleza? Só pra galera entender. Eu vou deixar esse GTO aberto aqui, mas vou minimizar ele. Só pra galera entender que, mesmo com stacks, as 15 blinds mais, dá pra abrir, sabe? 15, 16, 17, tem que abrir ainda muita coisa, tá? Não é pra ficar quieto não, porque senão você não se mexe, entendeu? Você precisa trabalhar.
Não ficar esperando carta aqui não vai dar. Aqui dessa posição realmente é fold. Você viu que ontem eu falei que eu enrolo, não é que eu enrolo, mas eu falo demais nas mãos porque eu explico, além dali eu tô pegando uma parada lá, já pra explicar lá do hijack, entendeu? Então, aproveitar o contexto ali pra ensinar a galera. Um amigo meu falou assim que review ele não gosta muito porque tem muita informação. Mas é o jeito que eu aprendi, não é o jeito que eu aprendi a fazer, é o jeito que eu aprendi a estudar. E é o jeito que eu mais aprendi foi vendo review, porque review você vai ver situação de Blind War, você vai ver situação de 15 blinds, de 20 blinds, 50, entendeu? Aqui é muito melhor. Aquelas aulinhas que eu dei lá, falando a introdução lá, sobre os rebust check, as paradinhas, aqueles range, é só pra galera pegar um norte. Mas onde aprende mesmo, onde eu aprendi mesmo, é vendo live review e tipo gravada, entendeu? Falar nisso, deixa eu dar uma olhada lá. Ô Jarvis, tem 9 pessoas lá já. Vai, depois você vai falando alguma coisa. Beleza? Então, agora eu vou vou tocar direto, tá? Aqui você defendeu o Ice 2, eu acho que é de boa, né, ainda. Porque o cara tá abrindo do hijack, então, tipo, não dá pra chover, acho que Ice 2, assim, sabe? Tipo, ainda acho que é meio forte o range do hijack. Olhar pro stack dele, é 20 blinds, 22 blinds que tá abrindo, já é forte. E aqui você foi e jogou de check shove, que eu já tinha passado algumas mãos aqui. E aí você jogou de check shove, acho que de boa, 15 blinds, né? 15 blinds é de boa ali, jogar ali já pro seu draw ali. Você tem o Ice, que ainda pode ser bom. Você tem o espada, que é flush nuts, então tá tudo certo. O SPR tá... Acho que 15 blinds já pode meter bala mesmo. Vamos lá, o 5-5. 5-5 também, como eu rodei algumas mãos, eu fui tirar dúvida, que eu tinha dúvida, mas até que eu acertei na hora que eu rodei lá no GTO. Que é o seguinte, na hora que eu passei essa mão, eu falei, cara, isso aqui é um mix entre flat e shove. Mas eu ainda prefiro flat. Mas lá no GTO tá dando meio a meio, tá? É tanto o mesmo EV, tanto do flat quanto do shove. Por que eu acho que tá dando meio a meio? Porque o range do cara também tá abrindo uma posição bem inicial, né? É MP1 lá. Então, tipo, tá bem no começo da mesa. Então, tipo, quais são os pares que estão chovando mais? É o que eu chovaria mesmo. Porque eu já estudei bastante spot desse, né? Porque eu jogava City. Então, geralmente, o cara não tá abrindo do começo da mesa ali par de 5, par de 6 por aí. Que é o primeiro par que o cara tá abrindo. Então, cara, eu tenho tipo uma regrinha, assim, não é regrinha, né? Que eu sempre falo regrinha, mas não é regrinha. É tipo um norte pra me seguir, que é... Cara, se eu imagino que o cara tá abrindo ali, tipo, 5-5 mais, cara... Cara, vamos chovar, tipo, 2 acima de 5, tá? Sabe? Tipo, par de 7. E aí eu olhei isso lá no GTO e realmente o 7-7 tá puro chove e o 5-5 tá entre... flat call, tá? E o 6-6 tá dando puro flat, mas isso aí é um balanceamento que o GTO faz, mas deve ser a mesma coisa, entre o 6-6 e o 5-5 deve ser metade flat, metade call, tanto faz. Mas eu ainda prefiro flat, tá? Ainda prefiro flat. Eu acho que a galera não abre tão assim night, os caras não sabem abrir muito AX ultra, entendeu? Então, torneio que for... Esse torneio qual Bahia, desculpa? 16,50, tá? Então a galera... 250 já tá melhorando o nível, né? Mas eu prefiro chovar então 7-7, tá? Aí você fletou, ok. Mas aí o pessoal já sabe, né? Que o 7-7 é mais pra chove e o 5-5 vai mais pra call. 6-6 também. Acertou, vamos de check, né? Jogando, deixa o cara apostar. Uma dica interessante pra vocês aqui. Cuidado em acelerar esse board quando tem uma pessoa ainda pra falar, tá? Não acelerem. Por quê? Porque, cara, a ação vai voltar nesse cara aqui. Esse cara, se você der call, esses caras podem inventar alguma coisa, entendeu? E aí, se esse cara inventar, o outro, sei lá, vai junto. E aí você pega os dois. Então, quando vocês pensarem, tipo, acelerar, esse aqui eu não aceleraria porque o board tá bem seco. Mas quando vocês pensarem em acelerar, que eu falo é da check raise, evite de dar um pouco de check raise quando tem uma pessoa ainda pra falar.
depois de você, porque pode ser que você dê um callzinho aqui, ó, esse cara aqui começa a inventar. E aí se ele vai lá dar um, sei lá, um chova, e esse vem por cima, você pegou 2 numa paulada só, entendeu? Então deixa, tá? Não assusta não, porque quando esse cara beta e você dá raise, ainda tendo um cara pra falar, né? Você tá dando check raise em cima de 2, aí você mostra muita força e esse cara, tipo, sei lá, eu foldaria qualquer dama fraca aqui, entendeu? Tipo, é muita força, né? Então isso é uma dica, assim, pra na hora do jogo ficar esperto ali. Ok, você deu call, beleza. Check, check. E aí eu percebi aqui, que eu até falei, eu pensei na hora que eu tava vendo aqui, que você fez um meio pote. Eu entendo o porquê do meio pote, né? Tipo assim, a mão dele, tipo, tá meio capada entre, sei lá, cartas abaixo da dama, sei lá, vala-vala, 10-10, 9-9 talvez, que, né, eu sebetaria ali, tipo, um 10-10 e checaria turn, entendeu? Então, talvez eu não sebetaria porque tinha 2 pessoas, mas vamos pôr que se fosse só o Big Blind, eu sebetaria meu segundo par, tipo 10-10 ou vala-vala. É meio padrão. Contra 2 eu não preciso sebetar muito esses pares, tá? Porque tem 2 pessoas, então a gente não precisa sebetar todos esses pares. Então eu entendo que o range dele tá fraco ali, mas cara, quando ele checa também me parece que ele tem um certo valor de showdown, certo? E pode ser que ele tenha ali um 9-9 talvez mesmo. E aí tipo, eu acho que o 9-9 vai pagar mais, entendeu? O board tá muito lá embaixo, tipo um 9-9, um 7-7, um 10-10 e um vala-vala. Eles estão meio confortáveis aqui ainda nesse board, né? Então acho que ele vai pagar um pouquinho mais. Eu entendo esses bets de meio pote, mas... porque assim, os bets, quando você vai apostar no River, assim, vale betando, é bom você mirar, né? Falar assim, cara, o range ele tá tão fraco que dessa vez eu vou fazer, sei lá, 25%, 20% pra levar a call de Ice High. Entendeu? Beleza. Ah, mas o range dele tá tão fraco que eu vou fazer só meio pot, que eu acho que é o que eu vou levar call. Ah, não, o range dele parece um bluff catch bem bom. Vou meter uma baga. Beleza. E aqui eu acredito que o range dele seja talvez até um bluff catch meio bom, sabe? Tipo, um 9-9, um 10-10, um vala-vala, que ainda pode ter, sabe? Eu acho que aí eu acredito que você poderia ter carregado um pouco mais nessa size. Fazer ali 75%, tá bom, tá? É só um detalhe. E ele foldou? Ele foldou, então, tipo, o que ele foldou mesmo parece que não tem nada, devia ser um Ice High, né? O Ice High não vai pagar nem 5, entendeu? Não vai pagar nem 5 blinds, nem em pote, e também não vai pagar os 75%. Mas na hora que ele tiver lá o vala-vala dele, ele vai lá e vai pagar, entendeu? Você vai ganhar, tipo, 3 blinds a mais. É muita coisa, entendeu? Então, tipo, tem que ficar esperto com essas paradas de... O quanto você deixa de ganhar é muito importante também. Porque numa parada dessa, você deixar de ganhar 3 blinds aqui, imagina 10 paradas dessa. São 30 blinds, entendeu? Então isso vai fazer diferença lá no final do seu torneio, tá? Então parece, mas pô, eu só deixei de ganhar 2 blinds. Multiplica isso por 100, entendeu? Vai dar uma pamonha lá no final do torneio, entendeu? Multiplica isso por ano, por mês. E ver aí é muito feio. Sim. Então tem que mirar, tentar acertar a size. E assim, você que vai perceber isso na hora, conforme foi jogado a mão e tal. Às vezes a gente vai betar 20%, que é o que a gente vai extrair ali mesmo, entendeu? Às vezes a gente vai... E aí... Tipo, como esse 8 bateu no River aí, eu pensei, tipo, o board tá mais pra mim como jogado, né? Sei. Então fortaleceu ainda mais, eu fiquei meio na dúvida mesmo. Falei, cara, acho que meio pode aqui, então, eu tento conseguir extrair de alguma maluquice dele lá, às vezes ele pode overpagar também com ele. Então, aí que mas o que eu só te interrompendo, mas o que eu tô pensando aqui ou eu quero fazer 75, entendeu? Pra ele pagar lá com vala-vala, 10-10, 9-9. Ou talvez eu quero fazer aquela 20%, entendeu? Pra ele me pagar lá de Ice Rei, entendeu? Perfeito. Entendeu? Aí, tipo, o meio pote eu não sou muito chegado. Porque o meio pote parece que já tá assustando o Ice Rei. E quando o cara tiver o vala-vala, você tá ganhando pouco. Beleza?
Perfeito. Né? Eu acho que o pensamento é esse. Sim. A gente tem que sempre pensar isso. O Vala Vala, quando você betar 5, você tá deixando de ganhar 3 blinds. E o Wise Rei nunca vai pagar porque você fez muito alto. Mas se você faz lá 2 blinds e meio lá, o cara vai falar assim: ah, filho da puta, vou pagar de Wise Rei. Entendeu? Esse cara tinha draw, sei lá. Qualquer coisa, não interessa o que o cara vai pensar, entendeu? Faz o 20% lá no Rio e fala assim: paga aí de Wise Rei, entendeu? Ou paga de um par bem baixo, assim, paga com 5 que você tem lá, o Wise 5 que você tinha no flop, entendeu? Paga com 6, o Wise 6, o 6 e 7. Paga com um 8, entendeu? Aí você tá mirando em tudo, né? Quando você faz 20% lá nesse river, além de você estar mirando no Wise High, muitas vezes, você ainda tá mirando num 5 que ele tenha, no 6, no 3, no 8. E aí quando você já faz meio pote, você já começa a assustar o 5, o 6, o 3 e o 8. E começa a assustar o Wise High. E só vai levar qual mesmo do 9, 9, 10, 10, vala, vala. Entendeu? Então, acho que compôs bem aqui o raciocínio agora, entendeu? Quando você... Por isso que eu queria betar bem baixinho. 15% que seja, né? 15%, 10% que seja. Vai ter isso também pra blocking bet, né? Sim. Tem que equilibrar, né? Sim, e às vezes ele vai inventar, né? Você faz. Quantas vezes a gente faz. Vai inventar e tentar trincar. Isso, quantas vezes você faz lá 10%, 15%? Você já me viu fazer, você é novato na live, mas vocês me vê fazendo lá e muitas vezes eu levo show, eu só fogo. Beleza, eu levo raise. E aí, beleza. E aí você tem que ter também isso aí pra dar aquela balanceada ali. E aí, tipo, você faz lá 15%, que faz um blind meio aqui. Aí, rapaz, o cara fica meio louco, fala: não, filho, um blind meio, esse cara não tem nada com esse blind meio, não. Aí ele vai pagar 100% com o rei high, talvez com o mais high, e ainda paga com o 3, com o 2-2, com o 4-4, entendeu? Acho que, e ainda pode ser que o cara chega lá e seja criativo ainda, entendeu? Seja criativo. Pode falar. Não, porque ele checou atrás, né? Ele checou atrás, ele tá me mostrando que vai levar pra showdown essa parada, entendeu? Ele tem um 5, tem um 6, tem um 3, tem um 4-4, entendeu? Acho que não. Acho que não tem que liderar assim, tem que liderar assim. Ou lidero alto, ou lidero baixo pra ele inventar, ou levar call de ice high. Aí vai depender da sua percepção na hora do que você tá mirando, entendeu? E eu acho que aí o meio pote não faz muito sentido. Porque o meio pote tá assustando o 3-3, o 4-4, entendeu? O 5, o 6, entendeu? Tá assustando todo mundo. E até tá assustando o Ice High, o Rei High. Então não faz. Foi até uma boa pergunta. Dependendo talvez da carta que cai no River, né? Sim, não. Se bate um Ice, ótimo isso. Bate um Ice, checamos, entendeu? Pra torcer pra ele comprar esse Porque assim, lembra que eu falei, você não tava na outra aula, mas eu falei lá, e aquele eu tava meio sonolento. Hoje eu tô mais inspirado pra pensar nos boards. Aquele eu tava bem sonolento, eu até não gostei tanto da minha última live lá de review lá. Mas é porque eu tava sonolento pra caralho, cansado. Mas aqui, é muito interessante também, porque se bate AIS, e a gente conversou sobre isso outro dia, a gente tem que representar o nosso range. Então, tipo, se bate AIS e você tá jogando fora de posição, sei lá, no Big Blind, um exemplo assim, e bate um AIS no River, cara, deixa que o cara vai vir, entendeu? Deixa que o cara vai vir, não aposta, porque, cara, não faz muito sentido você sair apostando uma carta que conecta com o range mais dele do que seu, entendeu? Então, se bate um AIS aqui, com certeza eu acho que eu daria... Aqui nesse caso, até que você tem ainda AIS, porque você tá no Small Blind, né? Você tem aí o seu Ice 5, Ice 6 naipado, alguns Ice 8 naipado e tal. Mas tipo... Mas vamos pôr, numa situação onde você tá no Big Blind, bate um Ice nesse River, você tá trincado, eu acho que eu checaria mesmo. Checaria pra dar check raise, check show. Então eu acho que faz sentido. Então, pensa, é isso que o Macedo, o Jarvis fez. É que pensar no como que o range, a carta do River vai interagir conforme o range, entendeu? Beleza? Vamos pra próxima. E aí ele foldou, então ele tipo, teve que foldar da Ice High lá mesmo. Ou um parzinho pequeno, e aí o meio pote não fez muito sentido, né, pra mim. Aqui você abriu, defendeu. Você bet baixo, né? Pode ser 20%, 25%.
Outro dia eu já falei sobre esses boards, né? Boards dobrados, a gente fica muito com medo, né? Mas existe o board dobrado que a gente deve ficar com medo e o board dobrado que a gente não precisa ficar com medo. Contra o Big Blind, que é 5 para baixo. O 5 para baixo não tem muito problema estar dobrado. Por quê? Porque as combinações, tipo rei 2 off, valete 2 off, se dobrar lá, tipo 3, tá lá dobrado 3. Cara, que 3 que ele tem, entendeu? Mas dessa vez ele tinha. Dessa vez, amigo, nós não estamos falando na mão específica, nós estamos falando no range como um todo. Então, as combinações tipo valete 3 off, 7 3 off, 8 e 3 off, ele não tem, beleza? Mas ele tem o 7 8 off, o 7 6 off. Então, toda vez que bater carta dobrada entre o 6 e o 9, mais ou menos, é meio perigoso, tá? É meio perigoso. Você vai levar muito mais check raise. Quando bater o dobrado for abaixo de 5, tá mais sussa ali. Até se você levar check raise, dá pra continuar muito mais, entendeu? Pensando nisso, né? Que não tem tanta conversão. Lógico, às vezes o cara vai ter lá o Wise 3, né? Aí ele vai defender, mas é muito menos combinação, né? Ele não vai defender 9. Ele vai defender 9 3 off. É menos combos, entendeu? Então, agora é isso. Bom approach, né? Essa questão aí dos 5 para baixo. É excelente esse approach, entendeu? E aí se você vetou e só foldou aqui. Vamos passando. Foldou aqui, foldou. E esses vídeos estão sendo gravados e vão ficar lá no YouTube, né? Ô Jarvis, quantas pessoas tem aí na Twitch? 15, ok, obrigado, Jarvis. Depois vocês vão pesquisar aqui que é Jarvis. Temos um Ice Eyes, vamos jogar. Ok. Ninguém pagou? Puta que pariu. Aí é loucura. Dá até dó, né? Dá dó no coração. Cara, vamos abrir. Ó. Tightzão. Tightzão, tá? Tô com o GT7 PV puro aqui, tá no começo, Vanilla. Que eu vou até, vocês não vão ver, mas eu vou já puxar aqui 28. Não, isso aqui não precisa nem puxar, tá? Isso aqui é até do. Isso é certeza. Do TG ali, do começo da mesa, é toda a coluna do 9, tá? Já passei lá na primeira aula, é toda a coluna do 9 no iPad. Tem que abrir, tá? Tem que abrir. Talvez você evite de abrir isso aqui só numa mesa semi, numa mesa final. Só. Entendeu? Talvez assim, você tá com um stack ali de 20 e poucos blinds, os caras tá muito grande, tem um cara muito curto no FT. Aí você evita, você corta essa coluna do 9, mas só nesses casos. Entendeu? Num normal aqui, sabe? Igual tá aqui começo de torneio, meio de torneio. Cara, isso aqui é pra abrir com 17 blinds, tá? Acho que com 15. Deixa eu rodar aqui pra ver. Deixa eu abrir aqui no XPV com aqui, ó. Vamos 17 do UTG. Vou colocar lá na primeira posição, ó. Tá lá. Com EV de 0,05, entendeu? Agora eu vou colocar 15 blinds, vocês não estão vendo, mas eu vou falar pra vocês os eventos. Olha lá, com 15 blinds tá abrindo, entendeu? Com 14 blinds tá abrindo, tá bom? Então não pode deixar de abrir isso não. E aí tem que soltar esse joguinho, né? Porque... Perfeito. Vamos ver essa outra mão que você foldou aqui, que foi já dama 6, ok. Dama 6, ok. Ok. Ok, eu acho que é uma defesa tranquila. Ficar muito esperto com esses stacks, tá? Ainda não tá aquele stack crítico, tá? Mas chegar aqui ao ponto do cara tá abrindo 13 blinds menos aqui, liga o alerta. 15 blinds menos, liga o alerta, tá? Vai ter reggae bom que vai estar dando os cutucos que a gente falou lá, que você poderia pegar o valete 8 lá do hijack e abrir com 15 ainda, entendeu? Mas o cara vai ter que ter esse approach, entendeu? Então, não... Tenha cuidado, né? E aí, beleza, tem que defender, eu acho, sim. 2 backdoors, né? Uma broca, né? Você tem uma broca, ainda tem flush draw. Vamos ver a size, tudo vai depender aqui agora da size dele, tá? Essa mão a gente não pode foldar.
A galera aí que estiver foldando isso aqui já no flop, tá foldando é muito errado, tá? E ele fez uma size de 1/3 ali mesmo, tem que continuar. E agora é o seguinte, tem duas linhas de pensamento. Toda vez que você, não é toda vez, mas a maioria das vezes que você tem acerta 2 backdoor e o cara se beta range, se beta baixo, não é nem se beta range, né? Porque ele faz uma size baixa, porque se beta range também não é só size baixa. Se beta range, você pode ser beta range com sizes altas também. Mas o que acontece? Toda vez que você enfrenta, você tá no pote HU, você do Big Blind, e enfrenta uma size baixa de 33% ali, você tem que reagir de alguma forma, ou de call ou de check raise. Com 2 backdoors, a gente pode pensar em check raise. Quando que eu acho que vai ter mais check raise? Quando você tem, tipo, pelo menos uma over sobre o board. Então vamos pôr aqui um rei, o que seria aí? Um rei 9, ótimo. Um rei 9 seria ótimo. Que era esse rei 9 aí, tipo, é 100% check raise, entendeu? Porque você, além de ter uma over, que pode ser boa, e aí você tem os 2 backdoor, que aí agrega com os seus 2 backdoor, tá? Quando você só tem os 2 backdoor sem over cartas, aí tanto faz, pode ser check coisa. Eu gosto da check raise, mas assim, eu não lembro direito se no solver vai ter muito check raise sem as over, pelo menos uma over carta, tá? Mas isso é detalhe também. Se você pegar aqui da check raise nesse board aqui 100% versus bet small, você tá fazendo lindo, tá? Vamos ver como você jogou. Jogou só de call. Não gosto, né? Porque quando você dá check raise aqui, cara, você já faz o cara, você põe prensa lá no Ice 5 que ele tá se betando. Você põe prensa sei lá, num par de 8 que ele resolveu se betar, porque eu se betaria contra o Big Blind, entendeu? Um par de 8, um par de 9, um par de 7, um par de 6, um par de 4, um par de Duke, entendeu? Você tá pondo pressão todas essas cartas, essas coisas. Talvez você somente ali que tá mesmo querendo pagar ali, porque esse board é bem catuba, então tem o Wise Rei querendo pagar ainda, né? Porque é 2 over broca, então vai pagar ainda. Um Wise Dama, né? Eu até entendo que tem uma parte do range dele que ainda, tipo, vai continuar, mas você vai botar uma pressa, né, filho? E se você... E por que a gente dá check raise, principalmente nesses stacks baixos, assim? Porque, amigo, melou o turn, vamos o resto, tá? Melou o turn, vamos o resto. Bateu ali uma carta que não muda muita coisa ali. Bateu uns 6 de ouros, de espada. Tá lá o resto, tá? Ainda mais que ele vai ficar lá só com 14, 15, 13 blind pra trás, tá? E o pote já vai ter tipo 12, 11, entendeu? Então aqui a gente tá dando esse aqui pra melar, né? Pra melar. Então assim, quando você dá call, tá vendo que você dá call, você tá jogando por quê aqui? Ah, beleza, ainda tem os 2 backdoor, tem a broca. Mas você tá deixando, aí bate lá qualquer coisa, o cara vai dar outra, talvez você não pode nem pagar pro flush draw. Ele chova, entendeu? Você não vai pagar ali só com o flush draw, entendeu? Você não tem as odds pra pagar com o flush draw. Então assim, quando você dá o check raise, mas se ele chovar, Fumagai, na hora que eu der o check raise no flop, folda, você não tem nada, só tem 2 backdoor, bebê. Então o backdoor, ele serve, que é o seguinte, o backdoor ele serve pra você, quando melar no turn, você continuar barrelando, entendeu? E há muitas vezes até chovendo, então, conforme o stack, né? Então, o backdoor, mas se eu levar check raise nesse flop aí, só folda, filho. Só folda e tá tudo certo, vamos pra próxima. Você tentou o que você tinha que tentar, entendeu? Você tacou lá o 5, o Ice 5, o Rei 5 naipado, sei lá, você atacou o par de 8, você entendeu? E aí, quando você leva chove, aí com paciência, né, filho? Aí o cara ou tem overpair sobre o board, ou tem o valete mesmo. Ou tem um rei dama, 2 over, 2 pontas, e aí você tem que só foldar mesmo. Beleza? E aí você foi de call, assim, tipo, aí, tá vendo? Agora o cara lá, o pote já tem 9, o cara tem 16, muitos caras que já chova. Entendeu? Se eu tivesse dado check raise aí, eu já poderia. Check raise e tudo, filho. Agora já saía,
Porque você já virou o agressor e agora já saiu tudo. Fica muito ruim, né, mesmo? Tu jogar de pau, e aí? Eu faço o que agora? Porque agora se ele pôr na porta lá, tipo, você não tem muitas odds pra pagar, entendeu? É bom que ele checou, então quando ele checa aqui, tem que ligar um alerta, então ele tá falando que tem a dama, né? Ah, quando ele tá falando que tem o valete, né? Ele tem um valor de showdown, não é que ele tá falando que só tem o valete, mas ele tem um valor médio de showdown, né? Porque agora ele freou numa carta que virou top pair ali, que é a dama. Então ele tá falando, ele tem Ás e valete nessa parada, e aqui não tem como blefar não, bebê. E aqui agora ele não vai foldar mais nada, não. E ele tem muito valete checando essa parada aqui. Não tem bet, né? Não tem bet. Porque... não tem bet. Não tem bet primeiro. Primeiro que você não, se você tem o valete, aí já entra aquele negócio. Aqui é polarização pura. Se você tem o valete, você vai betar isso? Não vai, agora não vai. Agora eu não quero mais betar aquela hora, eu não quero... Aqui nesse spot, esses spots são bem difíceis de pensar na hora do game, mas tipo assim, esse tipo de spot que é diferente daquele, que você tava mirando uma coisa pequena, esse aqui não, esse aqui você tá blefando, ou você tá apostando o valete. Porque você deu call no flop, então você tem valete também. E aí, só que aqui, ele também tem valete checando, porque ele checou, ele também tem valete, filho. E aí, tipo, ou ele tem um monstro, sei lá, um Ás e Rei, com Ás e Rei de espadas. Só checou porque é o Ás e Rei de espada, entendeu? Tipo assim, ele tá nuts do nuts, não tá com medo de nada. Então, aí, talvez ele cheque essa parada, esse combo de Ás e Rei de espada. E aí, tipo assim, o que você tem que pensar aqui é assim. O que você quer representar aqui? Se você fosse blefar, não tô falando que deve blefar esse spot, eu não blefaria. Só checaria, abortaria, tá tudo certo. Ele tá ganhando você, filho. Ele tem o valete ali, depois daquele check maroto dele no turn, ele tem valete. Quando o cara checa, o cara tá assim, ou ele abortou, ou ele tem valor de showdown, tá levando pra showdown, entendeu? E na verdade não tem que ter muito aborto, porque tudo que ele não tem valor... Ele pode continuar barrelando, blefando, entendeu? Porque no turn a gente não aposta valor médio. Se ele tem um valete aqui, ele não precisa apostar o turn. É check mesmo, entendeu? Ele não é obrigado a apostar valor médio. A bet do turn, eu falei até na aula passada, a bet do turn, geralmente, ela é uma bet polarizada. Então, ele vai apostar aqui o quê? Ás e Rei, trinca de 5, trinca de 10, trinca de valete e a dama agora, o Ás e dama que ele acertou. Entendeu? Então a bet dele no turn é sempre polarizada. E se é uma bet polarizada, tem que ser uma size alta. Tá? Então toda bet polarizada, toda aposta polarizada vai ser uma aposta polarizada, lógico. Porque você tá polarizando. Ou você fala, ó, eu tenho aqui o Ás e Rei. Eu tô falando no lugar dele. Quando ele aposta lá no turn... Ele tá falando pra você, ó, eu tenho Ás e Rei, eu tenho a dama, acertei essa dama, agora eu tinha Rei e dama, agora acertei esse top pair. Eu tenho trinca de 10, trinca de 5, trinca de valete. É só essas mãos que ele tá falando quando ele aposta nesse turn. Entendeu? E aí, pra isso, ele vai apostar alto pra extrair o máximo, né? Porque o valete ainda não pode ficar foldando aqui pra esse turn e tal. E aí, ou ele não tem nada, ele tem lá o Ás e 7 o Ás e 7 off lá, entendeu? Aí ele pega o Ás e 3, ó. Um Ás bem fraco, que ele não tem nem valor de showdown, sei lá. Pega um Ás e 3 off. Aí ele, tipo, ele vai ter isso. Aí ele pode betar no turn uma aposta mais alta também. Por quê? Porque ou ele não tem nada, é o lixo, ou ele tem tudo, que é as trincas, as sequências, o novo top pair, essas coisas assim, beleza? Então, ele é polar. Ou tá no topo, ou não tem nada. Aí, tipo, o Ás e valete, entendeu? Já é meiuca. A meiuca nunca aposta, tá? A meiuca não... E aí, nessa size aí eu também... Isso eu tô falando no lugar dele, né? Desculpa. Agora vamos terminar a sua coisa. Então, aqui, cara, é um bet polarizado seu também. Se você quiser blefar, se você tivesse o valete, você vai fazer 1,80? Entendeu? Não vai, cara, não pode. Aqui você não... Mas não, eu quero fazer pra induzir ele. Não vai induzir. Não vai induzir. Se ele tiver lá sei lá, o 9,9 dele, ele vai dar só um call nos 1,80. Se ele quiser dar o call, ele só vai dar o call. Você não vai induzir nada. Quando ele te der raise aqui, é porque ele tem.
Entendeu? É porque ele tem. Então, assim, você nunca deve. Se você tivesse o valete. É só você pensar assim: se eu tivesse o valete, você ia fazer uma bet de 1,80? Você não pode. Se você tá pensando assim, tu tá pensando errado. Entendeu? Então você tem que fazer um bet polarizado. Falar assim: ó, rapaz, eu acertei esse valete mesmo. Pote, ou chove. Não, na verdade é chove, né? Na verdade, com esse stack dele aqui pra trás é chove. Se você tem o valete, é chove. Entendeu? Então, tipo, então você nunca vai ter esse bet de 1,83, entendeu? Pode falar sua linha de pensamento aí, tá? Na real, muito fora, porque o do Big Blind aí, a gente tá amplo, o board tá totalmente aí, sei lá, uma linha muito errada mesmo. É, imagina, vamos pouco, você tem sequência, que você acertou lá, você tinha rei 9. Até com 5, acho que ele paga esse size, né? Entendeu? Com 5 ele tem que pagar esse pra um blind aí, ele tem que pagar com o 5 dele lá, com o Ice 5 dele lá, ué. Entendeu? E aí, tipo, você não representa nada, aí você tem que pensar assim, cara, você pensa nas suas mãos fortes. Suas mãos fortes, que é o rei 9, o full de 5, o rei 9, que é sequência, o valete, que você acertou, o full de 10 e valete. Todas as mãos são muito fortes, não são? Então, todas as mãos que você quer apostar aqui tem muito valor. E aí você quer extrair o máximo, entendeu? Então, sei lá, se você tem full, cara, talvez eu até chovaria pra ver se o cara agora tem o valete, entendeu? Se eu tenho full lá de 5 com valete, e aí agora eu chovaria, porque ele checou esse valete, filho, no turn, então ele tem esse valete, então ok, ou ele tem full maior que eu com o valete dump, por isso que ele checou também. Mas foda-se, aí é cooler mesmo, foda-se. Ou eu vou extrair desse Ice Valete dele agora lá, eu vou chovar tudo. E aí o pote tá 1 para 1. Então assim, pensa nas suas mãos fortes. As suas mãos fortes não querem apostar pouco aqui, filho. Entendeu? As suas mãos fortes querem apostar aqui no mínimo 75%, pote, 120%, 150%, 2x pote, se tivesse muita ficha, 2x pote. Entendeu? E agora, como só tem lá um pote e meio pra trás, o SPR 1,5, aqui é chove. Não existe outra aposta aqui que não seja chove. Entendeu? Porque todas as mãos que você quer botar dinheiro é muito forte. E aí não faz sentido você fazer uma bet, uma blocking bet do nada. E uma blocking bet que você não tá bloqueando, você não tá betando nada, porque você não tem nada pra blocking betar. Tem uns flushes, né? Até tipo... Tá comigo, né? É um missile flush dele lá. E você bloqueia, tá? O Missed, que talvez ele checou pra acertar. E é tipo, o que você vai fazer foldar? Mas ele foldou. Ele foldou porque, sei lá, ele tinha um Ice, um 4-4 e resolveu foldar. Entendeu? Pagou. Olha lá, pagou com o rei. Vamos ver o que ele tinha. Então, par de 10, né? Olha lá, rei 10. Cadê? É a mão? É a próxima? Me perdi aqui na mão. Essa. Olha lá, o cara pagou com um par de 10, segundo par. Tá vendo que ele tem o segundo par mesmo? Valor médio. Toda vez que check é valor médio. Ou é um Ice 10 ou é um Ice Vala. Ou é um par de 9 que ele resolveu você betar porque você era o Big. Aí beleza. Aí com essa size você não vai fazer nem foldar nem o 10. Você não conseguiu fazer nem foldar o 10. Tipo, esse aqui é o famoso... Você se auto-valibetou, né? Porque na verdade você não tá nem se valibetando, né? Porque aqui você não precisava nem apostar, né? Só desistir da mão. Porque quando ele checa aquele turn e ainda dobra esse valete agora que conecta com as mãos que ele checou no turn, que seria o Wise Valete, o Rei Valete. Entendeu? E aí eu só desistiria dessa mão. E aí você botar dinheiro aqui, ainda botar pouco pra levar a call do 5, levar a call do 10, aí é pior ainda, porque aí você tá, tipo, tá dando dinheiro, você tá se auto-valimentando. Então não faz sentido, tá? Mas essas paradas são difíceis, tá? Tipo assim, demorei muito tempo, muito vídeo pra chegar a essas conclusões, tudo. Não se preocupa, nós só estamos fazendo um aparato. Isso aqui vai ter, igual eu falei, vai ter 50 aulas até o final do ano. E a maioria agora vai ser review, galera. Porque é review que aparece esses spots com a trupa aqui pra gente aprender realmente como deve ser jogado. Aquela introdução que eu fiz nas primeiras aulas de mostrar a tabelinha lá, é só uma amostrinha pra galera entender mais ou menos como que o jogo funciona. Mas aqui que eu divido os meninos das crianças, entendeu?
E eu tenho que estar sem sono aqui pra mim pensar, velho. Aprende muito, galera pegar e anotar aí. Isso. Cara, vai com Isso, e o vídeo tá gravado, filho. O vídeo tá gravado, vai lá e olha a explicação. Você acha que eu aprendi no primeiro vídeo que eu vi? Isso, alguém explicando essas paradas pra mim? Não. Foi, mas eu de tanto escutar o vídeo lá 5 vezes, aí eu falo, rapaz, aqui não existe se for tiver bet aqui, vai ser chove. Entendeu? Aí depois você já começa a entender, entendeu? É normal. Demora mesmo, galera. Não tem problema. O vídeo tá lá gravado, é pra vocês verem lá 10 vezes. Já falei que tem vídeos que eu já vi 15 vezes. Como que você vê um vídeo de 2 horas 15 vezes, o mesmo vídeo? Deve ser um retardado mental, né? É porque eu achava que eu precisava toda hora de ver aquele vídeo pra relembrar algumas coisas. É por isso que eu falo com tanta certeza algumas coisas, porque eu vi 15 vezes a porra, entendeu? Aqui, ok, acho que... Cara, tô querendo chovar, tá? Tô querendo chovar aqui quando esse cara limpa, tá? Porque o Ice 8 aqui já é bem forte. Entendeu? Tipo, se você chovasse num blind um Ice 8 off aqui, 20 blinds efetivo, 22 blinds efetivo, não é nada demais. Entendeu? Tipo assim, não é over. Você não tá espilzando, entendeu? Vai ter, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, 20... Vamos Eu não sei se aquele 15 de 97 ali é a minha posição no torneio e o jogador. Não, 15,97 é as mãos, só nós vimos só 15 mãos, meu. Então aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, 20 blinds do small. Tô colocando aqui 20 blinds do small. Cara, o Ice 8 tá puro chove lá, certo? Vamos pôr que se esse cara folda e você chega em gap aqui. O Ice 8 off tá puro show. Por que que tá puro show com até 20 blinds ali? Vou tentar botar um pouquinho mais blinds aqui. Vou pôr 25. 25 não vai ser show, mas vamos ver. Olha lá, tá chovando. Com EV, tá chovendo ainda. Então, beleza. Então, Chove versus o Limp aí? Não, eu tô falando aqui. Se fosse Blind War, entendeu? Se fosse Blind War. Então, beleza. Então, se já ia entrar com EV positivo eu chovando com Blind War, agora que esse cara botou um dinheiro a mais aqui, um pote morto aqui, eu quero chovar mais ainda, entendeu? Eu só rodei ali a mão pra ter certeza absoluta que com mais de 20 vai. Que eu sei que com 17 é certeza, com 20 é certeza, mas eu não tinha certeza ali. Porque eu rodo algumas mãos, mas não rodo de 15, 17, 18, 22. Não, eu rodo até 20, que eu sei, tava de certeza que eu sei que era chove. E aí eu rodei lá 22, 20 deu chove, e 25 deu chove com Ice 8 também, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dá pra mostrar pra vocês. Acho que vai pegar aí a... Deixa eu ver aqui. Aqui, o Ice 8 tá lá, com EV quase 100% chove, ó. 1.43, ó. Beleza? Então assim, já que era um chove, é isso que eu tô querendo dizer aqui, ó. Por isso que eu mostrei isso. Já que era um chove small contra big, quando veio o carinha ali e bota mais um blind, agora o pote tem 4 blind, filho, é mais chove ainda, entendeu? Incentivando, né? Tá incentivando, tem dinheiro morto, entendeu? E cara, ele não tem nada que presta, ele tem 10 valete off ali, ué. Ele tem rei 8 off. E aí quando você completa isso aqui versus esse limp, eu tô falando porque ele tá limpando lá das posições finais, tá? Também. Então assim, se o cara tá limpando mais do começo da mesa, um Ice 8 é meio que a border, eu chovaria mais um Ice 9. Mas quando o cara começa a limpar do botão ou do CO, e eu tenho Ice 8 aqui com 20 blinds, e eu já sei que esse chove poderia, se ele folda, eu já ia chovar contra aqui, entendeu? Agora eu vou chovar mais ainda, filho, porque agora tem 4 blinds lá no pote. 4 blinds é 20% do meu stack. Se você chovar, esse eu sempre aprendi o seguinte: esse jogo é um jogo de investimento, certo? Se você vai chovar 21 pra ganhar 4, que investimento é esse que você ganha 20%? Tá ligado? Então é muito bom esse investimento. Então puxa esse pote. E se pagar lá, deixa ele pagar com o rei 10 off lá, ué. Entendeu? Ele vai ter rei 10 off mesmo. E outra coisa, você tá negando equity, tá? Se você limpa aqui, o cara tá lá realizando com o rei 10 dele lá, ué. Entendeu?
em posição. Entendeu? Olha lá, quer ver, ó. Ah, dessa vez o cara chovou lá. Vai chovar, ele vai foldar. E aí você vai agora, do jeito que você jogou, vai ter que ser fold. Do jeito que você jogou, vai ter que ser fold. Entendeu? Ó, agora tem que rodar. Beleza. Porque agora já é diferente. Mas beleza, chovei e trombei. Paciência, amigo. O lobby está aí para você registrar, tá? Não, é por isso que existe o lobby. É para você ir lá e registrar de novo no torneio. Porque não precisa ficar com medo de registrar em torneio, não. O lobby foi feito para isso, para deixar lá. A entrada foi feita para isso. Foi feita para usar. Tá? Não tenha medo. Mas deu pra entender, né? O Wise 8, né? Deu. E aí, e outra coisa, você tá deixando o cara realizar com o rei 5 off lá, ué. Em posição, entendeu? Limpando do CO e do botão. Eu não aceito limp do CO e do botão. Eu até aceito ali um limp se o cara limpar ali, eu tiver aquele Wise 8, se o cara limpar lá do começo da mesa. Aí é outro cenário. Mas se o cara vem limpar ali do CO e botão, filho. Cara, eu vi review de reg pica que o cara limpa do botão. Ele tem 20 blinds com 10 valete off. É chove do small, ué. Você já tá fazendo o cara foldar o rei 10 ali, ué. Entendeu? Você tá negando equity, entendeu? Que o cara tá limpando o botão? Não tem porquê o cara limpar o botão. Ah, foi mais ele limpa e dê a call. Ah, é problema dos caras, deixa eles, bebê. Faz sua parte e deixa eles. Entendeu? Lembrar sempre dessa frase, negar equity. E aqui. Peraí, você tem um Ice 8, o cara tá limpando lá 4 e 5 off. Você tá deixando o cara. Você tá deixando o cara ver o flop, entendeu? Realizar. É, tudo ali. Não precisa ter medo. Às vezes a gente acha, né? Ah, você é muita ficha, né? Muito blind. Ah, aqui é muito blind, o que é 20 blind? Filho? Você vai puxar 20%, é um jogo de investimento. Você puxou 20% do seu stack sem showdown. O cara puxou 20% do stack dele sem showdown. Ele só fez o que você deveria ter feito. E talvez ele não. E eu te falo que talvez ele tenha uma mão igual a sua, entendeu? E aí ele puxou onde você poderia ter puxado, que ele ia foldar. Ué, ele pode. Porque quando você limpa ali, amigo, quando eu chovo, quando eu tenho o Ice 8 ali, eu vou chovar no Big Blind naquele lugar dele. E aí eu sei que se passar desse retardado que limpou, o Small só completou porque era barato. Essa é a frase, o Small completou só porque era barato. Quase nunca vai me dar call. Porque se ele tivesse uma mão forte, realmente ele já tinha dado um raise ali pra atolar com aquele cara lá contando 16 blinds, 20 blinds. Então, o Small tá cortado da mão. O Small não existe na mão. Você não precisa nem preocupar no Small. Então, quando eu chovo aqui, eu só tô meio que preocupado que esse filho da puta vai limpar lá o rei 10, vai querer dar a call e ainda vai ter 40% de ex. Mas contra você que tá no Small, eu não tenho medo nenhum. Porque você vai foldar tudo. Entendeu? Eu acho que outra, tipo assim, mesmo que eu não chove, mas se eu punisse ali, eu jogasse 3 Não, muito pouco. Ali a punição, isso é bom. Uma boa pergunta pra falar um outro tema. Não. E punir, né, melhor. Não. Mas se você for punir, não. Ó, primeira regra: você nunca pune menos de 5 blinds no small, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você precisa. O Big Blind já pagou um blind, ele tem um incentivo. Foi bom essa pergunta pra gente chegar em outro tema, tá, galera? É outra coisa, que eu já tô ensinando mais coisas. Por isso que eu falo, review é muito bom porque aparece vários cenários. Você nunca vai isolar menos de 5 blinds do small blind, cara. Por quê? Porque você não pode deixar o cara com rei 10 no Big Blind ficar tendencioso a entrar nessa parada. Porque ele tem posição sobre você. Pode falar. Qual que é o efetivo dessa posição? No mínimo, sei lá, uns 20... Cara, pra mim punir de 5, a mão vai ter que ser muito boa. Tipo, mão naipada
e boa, forte o suficiente, entendeu? Porque também vai ter às vezes que o Big Blind vai querer entrar na mão e tal. Então, toda vez, vocês querem punir aquela que eu ensinei na outra aula, punir 3,5, 4x em posição lá, quando o cara limpa? Ok, mas no Big Blind é regra. Não dá pra você fazer igual ele falou ali, ó. Não, eu ia fazer 3x. Pelo amor de Deus, 3x tu vai levar qual do Big? E você não quer trazer o Big nessa parada, porque o Big tem posição sobre você, entendeu? Então, não existe 3x, 3,5, 4x no Small. É 5x no mínimo. 5x no mínimo, tá? Pra tirar o Big da mão, pra ficar caro pro Big pegar lá o valete e 9 dele e falar, que desgraça, eu tenho um valete 9 no iPad, mas esse cara fez muito alto essa porra. Vou foldar. Esse é o pensamento que é pra colocar dentro da cabeça do Big Blind, tá? Agora quando você faz 3, 3,5, ele não vai foldar o 10 e valete off lá, tá? Né? Tá? E agora sobre o efetivo, é aquele efetivo também que eu falei na outra aula, né? Tipo, sei lá, uns 23 blinds, 25 blinds. E como eu tô meio que encurralado pelos dois, vai ter que ser uma mão naipada e muito forte. Porque uma parte off, até forte, como talvez um Ás e valete off, eu já até quero chovar ali meus 20 e poucos blinds, 21 blinds, 22 blinds, entendeu? Por quê? Porque é uma parte off. A parte off você não se importa, você vai botar muito dinheiro. Você tem 20, você vai fazer 5, vai deixar 15 pra trás, o pote já vai ter 10. E você vai pra um pós-flop fora de posição? Com 15 blinds só pra trás? Então, muitas vezes a parte off, você pode dar aquela zagueirada e chovar. Mesmo mãos boas, sei lá, um Ás e vala off, talvez até um Ás e dama off, talvez até um Ás e rei off eu faço essas zagueiradas, entendeu? Porque eu já identifico, é mão off, cara, eu vou meter muita ficha em relação ao meu stack e esses filhos da puta vai ficar fletando lá e eu vou ter que ficar acertando lá e minha mão off não vai desenvolver bem, então chove. Agora, é um Ás e rei suited? Jamais você vai dar chove. É um Ás e dama suited? Jamais você vai dar chove. É um Ás e vala suited? Quase jamais você não vai dar chove. Mas se quiser também, por ser um Ás e vala, tá de boa. Mas naipado, jamais. A parte off, galera, também já vou passar outro conceito pra você. A parte off você não se importa muito ali em chovar. Tipo, quando chega lá em gap, no hijack, você tem lá um Ás e vala off, você pode chovar 15 reto, entendeu? Do meio da mesa, até do começo da mesa, mais e vala off, 15 blind reto. Por quê? Porque a parte off não se importa em chovar. Agora a parte suited não quer chovar, porque a parte suited quer abrir, porque ela é muito forte. Porque, volta na primeira aula lá, que eu falei, a parte suited flopa melhor, joga bem melhor pós-flop, entendeu? E a parte off, se vamos pôr, você tá ali com 15 blinds, você abre um Ás e dama off, aí o Big Blind te defende, o Ás e dama off versus o call do Big Blind não vai ter uma performance boa, porque é uma mão off. Então o que você faz ali? Você já chumba reto uns 15 blinds com Ás e dama off, entendeu? E aí com Ás e dama suited, você vai chovar? Jamais. Aí você vai abrir, porque agora você quer jogar esse Ás e dama suited contra o Big Blind, porque ele vai ter uma performance melhor. Ah, mas eu errei, não tá acertando. Beleza. Lógico que você não vai acertar toda vez que você tiver o seu Ás e dama suited, mas pelo menos você já tem um amparo da teoria, porque a teoria nunca vai chovar a parte suited, tá? Ela vai só chovar a parte off não tem problema, tá? Por que chova? Porque não vai ter performance boa. Se um cara te fletar em posição, não vai jogar bem. Se um cara te fletar no Big Blind, não vai jogar tão bem, tá bom? Mas a parte suited jamais. Então, eu vou enfiando tema em cima de tema, galera. É desse jeito. O Pinto é uma das pessoas que falou. Nossa, review tem muito conteúdo, né? Fala de coisa pra caralho. Os caras vão ficar tudo doido. É assim mesmo, filho. É pra aprender, não é pra aprender? Vocês não estão aqui de graça pra aprender? Vocês pagou muito pra aprender aqui? Então vai aprender, caralho, entendeu? Eu falei que nessa porra aqui eu ia dar aula pra aprender. Aqui não tô... Eu avisei. Eu falei que eu falo pra caralho numa mão, entendeu? Mas é que eu tô fazendo vários cenários. Já te mostrei um cenário de chove de 15 blinds com Ás e dama e um open de Ás e dama na iPad. E agora estamos falando aqui desse spot que eu nem lembro mais que spot que é esse aqui, entendeu? E tinha aquele spot do Ás e 8 lá que também era o chove, entendeu? Então,
Ah, e eu tava falando do 5x. 5x que não jamais faria o 5x. Que aí talvez uma parte off você pode chovar lá. Até 20 e poucos blinds, entendeu? Então é isso, então. E aqui vamos ver. Cara, aqui é só chove reto, tá? Não tem limp. Pronto, vamos lá. Mais um tema. Ai, mas eu tenho AIS, eu quero trepear. Não, você não vai trepear nada off, bebê. Falei isso ontem na live de ontem. Você não vai trepear nada off. Você quer trepear aqui, você vai limpar AIS e rei, AIS e dama, AIS e vale e AIS e 10 naipado. Beleza? Ah. Esse spot aí veio... Chegou em mim gap? Aham. Deixa eu abrir. Acho que Ah, tá, desculpa. Tá bom. Tá, foi, vou ter já abrir. Mas, bom, mas, tá. Não, mas agora é bom que você já aprende mais um spot que é Blind War, pronto. Pronto, então imagina que essa porra seja o Blind War. Pronto, então eu falei pra você que eu vou enfiando um tema em cima do outro, filho. Você se prepara. Então o que acontece? Blind War, se isso aqui fosse um Blind War e você tiver a resolver, ou se vai dar chove ou vai dar limp aqui quanto o Big Blind, não limpa a parte off pra trepear, porque a parte off é só chove até 15, até 17, 20 blinds é só chove reto aqui, essa parada, tá? Você quer trepear aqui no Blind War, que isso aqui não é Blind War, galera, mas tô explicando se fosse Blind War. Você quer trepear aqui numa Blind War ali com seus 17 blinds, 20 blinds, tá cuspindo aqui. 17 blinds, 15 blinds, 20 blinds, trepia AIS e rei naipado, AIS e dama naipado, AIS e vala naipado e um AIS e 10 naipado. Só. A parte off põe reto, filho. Porque se você der raise com essa parte off e o cara... Ah, vamos pôr, mas então eu vou dar raise. Também não. Com a parte off também não. Porque se o cara resolver fletar, tu tá jogando um pote muito grande, fora de posição, com a mão off. A mão off não vai performar bem, tá ligado? Então é isso. Então vamos lá. O que tá acontecendo aí, Macedo, no Discord? Macedo não. Qualquer Jarvis. O que tá acontecendo no Discord? Ah, tá. Então vamos lá. Então aqui o cara abriu, vamos ver se a gente defende isso. O cara tá abrindo o TG. Eu até defenderia porque a AIS 5 faz sequência, tá? Mas o AIS 6, se você quiser foldar, foldei, tá? AIS 6, AIS 7, AIS 8 aqui. Por quê? Porque, cara, o cara tá abrindo com 17 blind lá do TG, bebê. O AIS 5 eu defendo porque ainda é coisa. Amigo, vamos começar, né? Não tem como, né? O cara... Já falei isso também nas aulas de ontem e, cara, o cara, quando checa aqui, a galera do field barato não tem o equilíbrio de check nessas paradas. Toda vez que ele checa, ele tem tipo AIS high aqui, AIS e rei, AIS e dama, AIS e vala, par de 7, par de 6, entendeu? Nunca tem o topo. Ele... Nunca jamais ele vai checar aqui se ele tivesse AIS, rei, dama, vala, AIS 10, rei 10. Não. Então quando ele checa, ele tem um range médio, fraco. O que a gente faz? O board é nosso? O board conecta mais com o nosso range? Sim. Vamos começar a blefar e vamos meter bala no cara. Nesse 4 dobrado eu até faria assim, tipo, 1/3 e chove river. Entendeu? Ou se quiser já fazer tipo meio pote, chove river. Ou quer fazer 2/3, chove river. Entendeu? Tem que sair blefando aqui. Não dá pra dar check isso aqui não. Check. Ah, betou. Ok. Betou baixo. Ok. Pagou. Ah! E agora? Nossa, Fumagalli, não tem nada. Vai tomar no seu cu, cara. Tu tem tudo. Esse board é todo seu. Você tem trinca de 4. Você tem full. Entendeu? Tem que chovar. Lógico que é chove. É chove. O cara não vai pagar, cara. O cara tem AIS e rei lá, cara. Chova. Não! Caraca. Não faz isso, não faz isso. Não. Criminoso. Criminoso, entendeu? Não tá sabendo jogar os rivers, entendeu? E é tipo assim, nossa, Fumaga, mas eu vou representar o... Cara, você tá no Big Blind. Mas você falou que 4 dobrado não tem muito mais... Cara... Os caras não sabem disso, mano. Você sabe. E aí tem outra parada que eu vou ensinar pra vocês. Para de achar o tal do espelhamento. Espelhar. Como que é, ô Pinto? Espelhar. É tipo você achar que o cara sabe o que você sabe, filho. O cara não sabe o que você sabe.
Entendeu? Você aprendeu que usar um 4 dobrado, um 2 dobrado não é tão perigoso, porque não tem tanto 4 off no range de defesa. Mas o cara sabe disso? Ele não sabe. Ele sabe que toda carta lá embaixo ele tem que checar. É isso que ele aprendeu nos YouTube da vida de graça. Entendeu? Só que o que acontece? Então quando ele checa, ele tá checando porque ele tem Ás e Rei, Ás e Dama. E aí por que ele paga Gold Turn? Ué, porque ele tem Ás e Rei, Ás e Dama. O Ás e Rei tem que continuar. Com esse betzinho que você fez no turn, realmente tem que continuar. Só que agora é hora de você expulsar o Ás e Rei. É chovando. Agora você faz um blind, ele vai pegar o Ás e Rei e vai te dar call, velho. É chove, entendeu? Muito show isso. E você, o John Tex, não ache ruim comigo, porque eu sou duro mesmo nas aulas. Eu xingo, eu vou te xingar, dessa barreta. Porque um dia, uma vez, há muito tempo atrás, não sei se esse cara tá aí na live hoje em dia, uma vez eu fui dar aula pra um cara, o cara falou que eu era grosseiro com ele. Ô Nutella, filho da puta. Tem que aprender, você tá aqui pra aprender, então eu vou te bater na cabeça. Eu não vou ficar alisando, não. Entendeu? O cara falou pra mim que eu fui grosseiro, que eu falei porra pra ele. Eu falei, amigo, eu não tô falando porra por mal, não. Eu tô falando porra pro seu bem. Pra você aprender e começar a ganhar dinheiro nessa porra. Entendeu? Eu não tô te humilhando ou tô te maltratando. Eu estou tentando enfiar com tudo na sua cabeça pra ver se você aprende de uma vez essa porra. Aí o cara veio tirar onda comigo, ficou lá e vazou da aula e falou que era porra. Falei, Nutella, vaza pra lá, filho. E aí o cara vai te pagar aqui, tá? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Se você der win, cara, esse River, ele é até roubado. Porque esse River é roubado. Porque esse River ajudou você demais. E agora você tem lá sequência. Você tem o 4, você tem o 10, você tem 7, 9, você tem tudo. Entendeu? Entendeu? Esse River é roubado, filho. Esse River, o ACR falou assim, leva, bebê, leva esse pote. Você falou assim, não quero levar não, vou dar um blast pra ele de presente, entendeu? É isso que você fez com ele, filho, entendeu? Loucura, entendeu? Eu esperava ter chovado mesmo. Tem que chover. Mas tá de boa, cara, você tá aqui se expondo e é isso. Entendeu? É pra aprender, entendeu? É pra aprender. Depois de você ver um cara falando desse tanto da sua cabeça, filho, tu vai pensar melhor nesses River, entendeu? É pra aprender, galera. Aqui é chove, tá? Qualquer coluna do... qualquer coluna do 4 já tá entrando aqui com 10 blinds. Qualquer 4 naipado. Eu vou rodar aqui só pra confirmar. Mas eu acredito que é 10 blinds e small blind. De PV. Praticamente, a coluna do 5 é certeza, a coluna do 4 tá entrando ali 10 e 4 tal. Deixa eu ver o EV aqui do Valete. Não, Valete 6 tá, né? Valete 6 tá. Eu tô falando da coluna do 4, 8 e 4. O EV do All-in é 0.09 e o Limp, o Call é tipo 0.11. É só chovar. Pode chovar. Quando você vê na tabela aí, não dá pra arrastar, não? Só Pra galera ver? Dá aqui, dá. Dá. Eu tiro. Tipo aqui, ó. E a galera vê. Ixi, peraí que eu fechei a parada. Aqui, ó. Pode printar aí, galera. Tem que ser daqui pra baixo, que aqui tá cortando. Né? Ser daqui pra baixo. Aqui dá pra ver. Não, que é simples aqui, ó. Tá vendo? Tipo, ó, aqui a coluna, o padrão aqui é a coluna do 4, tal, pode mandar tudo. Pode mandar tudo isso aqui. Isso aqui tá tendo limpo aqui porque é o GTO e quer criar um balanceamento aqui. Não, pega tudo isso aqui que for. Tudo isso aqui, ó. Acho que coluna do 4 naipado e coluna do 6 off aqui, ó. Pode mandar tudo, ó. Pode mandar tudo. Isso com 10 blinds. Talvez. Não, do 7, tá? Quando é blind hora, geralmente. Lembra que eu falei aqui numa aula que o EV da coluna. Da coluna iPad, você sobe 2 casas, seria a coluna off. Então, que se é o 4, seria o 6, né? Mas no blind hora, assim, é outra regrinha. No blind hora que você sobe 3 casas, tá? Então é a coluna do 7. Tá aqui, ó.
que tem o mesmo EV, tá? É outra coisa, é coisa demais pra decorar. É muitos anos tentando decorar essas porra, filho. Eu passava noites e noites e noites acordado. Faz parte. Vamos lá. Então aqui é chove. Não, jamais. Chove, só chove. Cara, você precisa arrecadar esse dinheiro morto que tá lá, entendeu? E a mão é chovável, então só chove. Porque se o cara fizer 2 blinds e meio que tu vai ter que foldar esse valete 6, certo? E se você chovar, bicho, vai passar muito, cara. Você machuca o stack dele, ele só tem 20, entendeu? Você vai machucar. Não pode jogar passivo assim. E aí, ali, ó, você não representa nem Ais, tá? Aqui, ó. Sabe por quê? Porque não existe limp de Ais aqui. Só Ais. E se você quiser trepear aqueles Ais fortes lá. Ais e rei, naipado, Ais e dama, Ais e vale, Ais e 10. Só. Mas por que esses Ases naipado? Porque não vai rolar muito check da parte do cara? Então, se vai rolar muito check da parte do cara, se você tiver o Ais e rei naipado e ele checar, você limpar e ele checar, pelo menos você vai pro pós-flop com a mão pelo menos naipada, que vai ter uma equidade um pouco melhor, entendeu? Vai ter uma jogabilidade um pouco melhor. Então, por isso a gente chova os Ases off e os Ases suited a gente pode trepear os melhores só naipados, ok? Então aqui jamais. E aqui então. Eu jurava que eu tinha chamado. Como é que é incrível. Isso, então isso. Você sabe o que fazer na hora lá. Sim. Lá pro... Isso. E não executa. E outra coisa. Ferro, né? Tipo, você tá num down swing, um exemplo, assim, tô falando que você tá, mas o exemplo que as coisas que mudam, né? O cara tá no ferro, o cara tá jogando um buy-in que não é o que ele deveria jogar, tá jogando um buy mais caro, ele tá perdendo faz tempo, então tá com baixa estima, tá com medo, nossa, eu vou chovar isso aqui, cara tá aqui 20 left, eu vou chovar essa porra, entendeu? Então, tudo interfere. Então, por isso que eu sempre falei pros meninos lá, outro dia o menino tava lá, mas não dava pra fletar e tal. Eu falei, não dá, filho, porque se o GTL mandou você chovar, vai chovar e pronto, acabou, entendeu? E aí, cara, você não representa nem Ais aqui, porque não deveria ter Ais aqui. Tipo, Ais e 2 off é chove. Então, que Ais você tá representando aqui? Só Ais e rei, Ais e dama naipado, praticamente, quase. Entendeu? E mesmo assim, eu já até esses eu já chovaria. Ou faria pelo menos mini raise, sei lá. Entendeu? E aí, tipo, bate o Ais lá, aí você foi lá, betou um blind, sabe? O cara foi confiante. Tipo, se ele foldou essa dama aqui, ele foldou igual um bobinho, entendeu? Por isso que você tem que entender as paradas. Pra também não ficar foldando, entendeu? Tipo, cara, eu vou foldar a dama porque o cara foi pra segunda aqui. Rapaz, não foldo, filho. Não foldo. Não é pra você ter Ais aí. Aí beleza. Aí você tá jogando lá um torneio barato lá de $5, $11. O cara tem um Ais lá. Beleza. Mas você tem que aprender o certo e você tem que seguir a sua intuição do que você estudou. Não era pra ele ter Ais ali, entendeu? Então, não vou foldar essa dama pro segundo barril aí não, filho. Mas, Jarvis, quanto tempo de aula já tem? 1 hora? Tá bom. Vamos mais um pouquinho, então. Vamos 25. Depois os caras vão rir. Na hora que vocês descobrirem o que é Jarvis, vocês vão rir demais. Vamos pra próxima. Se vocês quiserem, digita aí no Google, Jarvis. Não, é pra nós barulhar essa Twitch, não vai barulhar. Jarvis, quantas pessoas tem na Twitch? Fazer um favor. 27. Então vamos tocar mais. Tem público, nós vai dando conteúdo. Não tem público, nós para. Vamos ver se os caras aprendem. Vamos lá. A Rei Dama, chove, ok. Ok, naipado, ok. Off também, ok, né? Porque é só 10 blinds, ok. Quer que eu ensine outra parada pra vocês? Vou ensinar. Eu falo pra vocês que aqui eu pego um spot, eu transformo ele em 1 hora de aula. Vamos lá.
Imagina vocês aqui com 15 blinds. 15 blinds, ok? Do começo da mesa, das duas primeiras posições. Rei, dama, off. Pode chovar? Pode, mas das duas primeiras posições a gente pode escapar. Então a gente, das duas primeiras posições, principalmente até em FT, em reta final, você pode pegar o rei, dama, off com 15 blinds, em vez de chovar, dá bet fold ainda. O rei, dama, off das duas primeiras posições. Chegou pra cá ali do hijack menos MP2 mais, o rei, dama, off já vai off, tá? Tô fazendo assim, mas é off. O rei, dama, off já é chove reto, tá? Então, das duas primeiras posições, tenta escapar, dando bet fold com rei, dama, off. E até a Zivala off, tá? Com 15 blinds. Você pode usar isso até um... A Zivala acho que já é mais chove, mas se você quiser usar ele também dá. Agora o Wise 10 é puro. O Wise 10 off é puro bet fold, hein? Então, pega esse rei, dama das duas primeiras posições off com 15 blinds, com 15... da bet fold das duas primeiras posições e do MP2 mais ali, mais ou menos. Pode até ser das três posições, assim, tal. É mais das duas posições. E daqui eu acho que já pode chover, vai. Daqui já vai chover, tá? Beleza, tá? Então aqui por quê? Porque dessas duas posições tem muita ainda gente pra falar. Então você dá o cutuqui aqui, já leva um chove daqui, já leva um chove daqui, filho, tu já escapou, entendeu? Então é um jeito de escapar bastante. Inclusive tem um reg pica que cravou um torneio que tá lá no Calipô, que vocês conhecem o cara, então não vou falar o nome, mas que ele tinha 11 blinds do TG com rei, dama, off, ele deu bet pra foldar ainda. Beleza. E agora vamos falar sobre as outras mãos que poderia chovar aqui com 15 blinds. Que é chove reto, que não é bet pra foldar, que não é nada. É só chove reto. Rei... Não, vamos... Rei, dama suited. Rei, vala suited. Rei, 10 suited. Valete, dama suited. 15 blinds all in de qualquer posição. Rei, dama suited. Rei... e vala suited, rei, 10 suited e dama, valete suited. E aí, lembra na aula de ontem, anteontem, que eu falei, olha galera, vou explicar uma coisa pra vocês aqui, mas não tem nada a ver, mas eu vou explicar. Então, chegamos à hora de cuidar. E aí existe a dama 10 suited e o 10 e valete suited. O que a gente faz? Das duas primeiras posições, como o EV delas é um pouco menor do que o rei, valete, rei, dama, rei, 10 e valete, dama, o dama 10 suited e o 10 e valete suited das primeiras posições, você dá bet ainda para foldar, e das próximas posições você já pode chover. Que aí já é bem mais lucrativo. Fechou. Vamos passar a mão. Lembra? Aí vocês vão ver o vídeo lá e vai falar, ah, filha da puta, falou já isso. Eu falei. O Gama 10 e o Vala 10? Das duas primeiras? Os que vai só pra bet fold das duas primeiras, né? Naipado, Dama 10 suited e o 10 valete suited. Porque eles têm um EV. Se você até poderia chovar, tá? Você até poderia chovar. Sim. Só que o EV dessas duas é um pouquinho menor, é tipo metade do EV das outras. E aí você pega ela pra bet fold, tá? Mas aí chegou daqui assim, chegou já de umas posições mais ali, MP2, já é chove mesmo, tá? Aí já é chove mesmo, tá? Não é... Estou falando da parte suited. Vai aparecer situação, essa é a das situação que mais aparece. Pode achar que nas próximas reviews vocês vão aprender isso. Precisa tentar decorar, vai tentando decorar já, pelo menos, mas daqui a pouco vocês aprendem. Aí vai ficar mais automático na cabeça de vocês. Chove. O cara limpou do botão, amigo. O que a gente faz? Chove. Não. Tá deixando o cara ver flop com 7-6 lá, entendeu? Não, chova só. Ah, beleza. Essa aqui o cara tem 9 blind. Eu até entendo, tá? Eu fico também com um pouco de medo com esse stack. Mas chova, cara. Você tem duas brothers. Entendeu? Você tá indo pra um pós-flop com a mão off, com pouca ficha. Só chova. Olha lá, deixou o cara, entendeu? Olha o tanto que a fila do cara é fácil. O cara limpou,
O Betão Blind passou. Tá? Então, não deixa. Pressão nos caras. Já tá com 1h20 de aula, né? Vou parar essa parada. Não, eu vou cansar. Eu tenho que fazer uma reunião com o Jarvis ali pra gente começar uma... Eu ainda vou fazer live daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou fazer live de novo. Quando você quiser aí, pô, já valeu. Não. Vamos até parar mesmo, porque já tem 1h20 mesmo. E assim, eu não quero alongar. Eu gosto de ficar aqui. Cara, eu já. Sabe quantas horas eu já fiz de review assim com meus alunos, assim? Eu já fiz 6 horas seguidas, sem ir no banheiro. Cara, né? Foi 6 horas e meia. Eu sou louco, eu faço mesmo. Cara, estudar pra mim é tudo. Então, assim, eu não tenho preguiça, eu vou mesmo, tá? Eu não tô entregando que eu tô entregando pra vocês ou pra fazer graça, não, filho. Tô entregando porque eu entrego meus alunos, assim, os que pagam desse jeito mesmo. O Macedo sabe, cara, eu já fiz live sessão assim de review de 6 horas e meia seguida, nós sentados aqui vendo mão, e eu falando, os caras deviam estar lá dormindo já, e eu tava falando, entendeu? Então é assim mesmo, galera, é pra aprender, filho, só aprende desse jeito, é o único jeito que eu achei de aprender essa porra é muito difícil, cara, é muito difícil, eu sofri demais pra aprender essa porra, então... Por um dos motivos que eu tô querendo ensinar a galera é porque eu sei o tanto que é difícil. E se eu puder ajudar alguém, cara, tá ótimo. Olha o tanto de mão que a gente corrigiu aqui do John Tex, sabe? Então, tipo, cara, se agora o próximo grade dele ele parar de errar isso aqui, cara, já tá bom. Já é 1% a mais ali de ROI que ele vai ter lá no jogo dele. Tem 0,5% de ROI que seja, né, John Tex? Então... Sim, pô. Doido, muita coisa. É muita coisa. Vários erros aqui, tá tudo anotado aqui, cara. Entendeu? Então, tipo assim, é assim que melhora, é se expor. O John Tex tá de parabéns de ter aceitado fazer review. Eu vou fazer dos outros membros da comunidade. É só ir colocando a Rede History lá na sequência. E assim, é pra vocês aprenderem mesmo. E vocês têm que se expor. Não precisa ficar com vergonha. Nossa, eu vou botar minha Rede History e vou errar tudo. Cara, você não tá aqui numa parada pra aprender? Então é pra aprender. Se você soubesse, você já não tava aqui. Porque os outros que não entraram na comunidade devem saber, né? Tudo isso que eu tô ensinando, eles devem saber. Os que não entraram na comunidade, todo mundo já devia saber o que eu expliquei aqui, né? Bom, eu gosto de dar um chute na canela, no saco dos caras, porque é assim, porque essa comunidade vai bombar. Eu sei que essa comunidade vai bombar porque vai entrar muita gente, porque o conteúdo é bom e vai ajudar muita gente. Mas... tem muita gente aí do lado de fora que não entrou ainda e que não sabe nem 1/3 do que foi falado aqui. Entendeu? Então, os caras que jogam Bahia de 1000 aí, eles estão estudando todo dia, toda semana. Estão aprendendo todo. O poker é um jogo diferente qualquer nível que você tiver. Sim. Eu jogo isso já tem, sei lá, uns 8 anos. Um caça ali que era open do. Então, pois é. Mas é assim mesmo. É isso mesmo. É porque o jogo tem que se expor e o jogo é muito de ego, sabe? Eu já percebi uma vez que eu tava dando aula num time que tinha uns caras lá que jogavam até mais caro que eu sabia que não era bom, cara, mas os caras não vinham na minha aula. Porque os caras, tipo, não, que eu tenho pra aprender com esse cara. Beleza, tem pouca coisinha pra aprender. Tem pouquinha coisinha. Você tá sabendo de tudo? Porque tinha um cara lá que ele abria 7-6 com 17 blinds do meio da mesa. Pra mim isso tá errado. Entendeu? E ele abria. E aí ele se achava o cara que era o pica. Entendeu? Beleza, eu não tô falando que eu sei tudo não, galera. Mas o que eu sei vai ajudar pessoas até $22. Então, se você joga até $22, vem com o pai que o pai vai dar um jeito no você. Você vai começar a ganhar seu dinheiro. Beleza? Então, é isso. Galera, desculpa o xingamento, as brigas, os tudo. Desculpa aí, John Tex também, se eu... Pô, eu agradeço. É porque eu rio mesmo, quando eu vejo uma coisa estranha, eu falo, pai, o que tá fazendo aqui, filho do égua? Eu sou desse jeito, cara, é o meu jeito de ser, entendeu? Mas assim, nada com falta de respeito, cara, eu agradeço demais a sua presença, a sua exposição. E assim, é isso aí, tá no caminho certo, tem que se expor pra aprender. Entendeu? E tem que sentar a bunda e ver vídeo aula o tempo todo. Entendeu? Porque se esse jogo é muito problema. Agradeço aí, vou estar junto aí com a comunidade aí, no que puder
agregar pra sem cagalhar. Fico feliz demais. Muito obrigado, galera. E aí, galera que participou aí também. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live, desculpa aí quem tá na live, eu vou encerrar a live porque eu preciso fazer uma reunião aí com o Jarvis, pra gente começar um projeto novo aqui dentro da Twitch engraçado, vocês vão gostar. E aí, tipo, depois que eu fizer essa reunião vai durar uma meia horinha, aí lá pra 1h30 da tarde eu volto a fazer live de City Go hoje, porque hoje eu tenho que parar mais cedo. Aí 1h30 eu volto e faço aí uma live aí até jogando City Go até umas 6h30 da tarde. Beleza? Obrigado. Desculpa mesmo. Desculpa os palavrões. Quem tá assistindo o vídeo gravado aí, desculpa os palavrões, desculpa as brincadeiras. É o único jeito que eu sei de ser e vai